Oi, oi, meus amores, né? Boa tarde, good afternoon. Olha só, eu queria primeiramente, antes de começar aqui nossa aulinha, né, agradecer a todo mundo aí que participou do nosso challenge do Speaking, né, e que me enviou áudio, né. Então, quem me enviou o áudio, parabéns, né, todo mundo aí que me enviou automaticamente já tem um pontinho aí na nossa avaliação bimestral, tá bom? Então, quem não me enviou já acabou o prazo, então não adianta mais. Então, quem enviou tá ok, já tá com seu pontinho. E tá aí concorrendo, né, no final, com todas, né, as outras séries me enviarem o áudiozinho, vão estar concorrendo aí à premiação, tá bom? Um beijo aí, agradecendo aí a todos que participaram. Então, vamos lá, vamos continuar com o nosso conteúdo. Vocês lembram que na nossa aulinha online que a gente fez, nós vimos aí o nosso tempo verbal present perfect, e nós vimos as formas afirmativas e as formas negativas, e também para que ele é usado, para que ele serve, tá bom? Então, hoje nós vamos completar aí com a forma interrogativa. A interrogativa, né, que é quando a gente usa para fazer pergunta, né, nesse tempo verbal do present perfect. Primeiramente, nós vamos ver a estrutura. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês que a forma afirmativa, a forma interrogativa é para mim uma das mais fáceis, porque não importa qual é o auxiliar que a gente está usando. No caso, hoje a gente vai ver o present perfect, que é a gente vai usar o have ou has, depende aí do nosso sujeito. Mas aí vocês sabem que quando a gente fala da interrogativa, a gente vai trocar de lugar, né, o verbo auxiliar com o sujeito, tá bom? Aí vocês vão ver aqui a estrutura, eu vou colocar aqui do lado, né, quando a gente vai formar a sentença na forma interrogativa, vai sempre vir primeiro o auxiliar. Quem é o auxiliar da vez? O have ou has, certo? Depende aí do sujeito, como eu falei pra vocês, que vocês lembram que o has a gente só vai usar com he, com she e com it, tá? Para todos os outros, a gente vai usar o have. Então, olha só, primeiro vem aí o verbo, né, auxiliar, depois vem o sujeito, tá bom? Depois eu venho o verbo principal, e esse verbo principal, ele tem que estar no passado particípio, tá bom? E depois aí eu venho com o meu complemento. Vocês lembram que eu falei para vocês que o passado particípio é formado por verbos regulares e verbos irregulares. Vocês lembram que quando o verbo é regular, tá bom? Ele vai ser acrescido de ed no final do seu verbinho, tá bom? Por exemplo, o verbo watch, que é o verbo assistir, no passado watched, certo? Ele adicionou um edzinho no final, tá bom? Eu falei pra vocês que, por enquanto, nós iríamos ver somente os verbos regulares e mais na frente a gente iria ver a lista dos verbos irregulares, tá bom? A gente ainda vai chegar nessa partezinha, já vou deixar uma pesquisazinha para vocês entenderem como é que funciona o verbo irregular, porque infelizmente não tem uma dica para dar para vocês. Olha, é assim que vocês descobrem que esse verbo é irregular. Não, ele tem uma lista, ele tem uma tabela de verbos irregulares e a gente tem que conhecer, né, cada um deles, né? Vamos lá, vamos de exercício na página 45, tá bom? Na página 45, bem aqui em cima, na 7ª questão, continuando, tá bom? Com o present perfect, ele pergunta assim: choose the best option to complete this sentence. Para vocês escolherem a melhor opção que completa as sentenças. É só vocês olharem o seguinte: na letra A eu tenho essas seguintes opções aqui, vou colocar aqui do lado. Has you cook? Have you cooked? Have you cooking? Primeiro, vocês têm que pensar que o meu verbo principal, olha só, meu verbo principal, eu falei para vocês que tem que estar no passado particípio. E como a gente está vendo, por enquanto, somente os verbos irregulares, quando o meu verbo está no passado, eles têm que estar com edzinho no final. Aí você já matou a questão. Qual é a única opção que te dá aí o verbo, que é o verbo cook, né, que é o verbo cozinhar, no passado, né, que é com edzinho no final. Vocês vão lá e marcam a opção. E assim vocês vão fazer com a letra B e a letra C, tá ok? Já na 8ª questão, muito simples, tá? Ele te deu a resposta, ele quer que você faça a pergunta. Por exemplo, na letra A, ele deu uma resposta assim: Yes, I have finished my dinner. Yes, sim, eu terminei o meu jantar. Aí eu vou perguntar: Have you finished your dinner? Você terminou o seu jantar? Aí você vai fazer essa estrutura, certo? Do present perfect, exatamente como eu falei para vocês. Primeiro o auxiliar, tá? Depois o sujeito,
depois o verbo principal e depois o complemento, tá? Isso é na 8ª. Na 9ª, você vai só completar, né, a frasezinha, a sentença, né, usando o auxiliar, e você vai pegar o verbo que está entre parênteses, que no caso esse verbo aí, ele está na forma base dele, ou seja, ele está na forma que não está com nenhuma conjugação. Você vai fazer a utilização, né, do has ou have, você vai olhar para o sujeito e vai saber se você vai usar o have ou has, e vai conjugar o verbozinho que está entre parênteses, certo? Eu vou colocar um desses aqui para vocês verem, né, e colocar no passado, tá bom? Isso na 9ª questão, certo? Na página 46, nós temos um exercício de listen. Listen é um exercício de escuta, tá bom? Então, você já sabe como é que vai funcionar. Eu vou colocar o áudiozinho para vocês na plataforma juntamente com esse vídeo, né? E vocês vão escutar e vocês vão responder, né, essas questõezinhas da página 46, tá bom? Mas, por exemplo, na primeira questão, né, que isso aqui é uma rima, tá bom? Vocês nem precisam, nesse caso da primeira questão, propriamente escutar, porque ele pede assim, ó. Write the rhyme following the instruction. Você vai reescrever a rima seguindo as instruções. O que ele diz para você, ó? Change the personal pronouns I and you to the personal pronouns he and she. O que ele vai fazer? Você vai reescrever esse poemazinho, essa rimazinha daqui, ó, desse quadradinho aqui. E onde tiver o pronome I, que é o pronome eu, você vai substituir pelo pronome he, que é ele. E onde tiver o pronome you, que é você vai substituir pelo pronome she, que é ela. Ou seja, você vai reescrever essa rima simplesmente fazendo essa troca de pronomes. Tá ok? E o resto vocês vão fazer sobre o listen, né? Que é a escuta que eu vou botar lá pra vocês na plataforma, tá bom? Daqui, meus amores, nós vamos pular para a página 53. Na realidade, páginas 52 e 53. Que é onde eu falei para vocês que nós vamos fazer aí a pesquisa sobre como são, né, os verbos irregulares. Aí, nós temos aqui a seguinte questãozinha. Have you ever done volunteer work? Você, né, já fez trabalho voluntário? Aí, primeiro nós vamos responder essas questõezinhas super fáceis, né? Aí na primeira questão diz assim: What kind of volunteer work is it? Né? Que tipo de trabalho voluntário é esse? Vocês vão fazer aí, né, um matchzinho, vocês vão olhar a figura e vão colocar, né, se a letra A, B, ou C ou D. Por exemplo, na letra A diz assim: Beach trash pickup, né? Pegar lixo da praia, né? Aí vocês vão olhar aqui qual é a figura que tá representando nessa limpeza na praia e vão lá na bolinha e vou colocar a letra A, certo? E aí vocês vão fazer isso com as demais. Na segunda é uma resposta pessoal, que ele pergunta assim: Have you ever done or heard about any these of activities? Certo? Você já fez ou você já ouviu sobre alguma dessas atividades, ou seja, desses trabalhos voluntários? Vocês vão colocar ter, se for para verdadeiro, true, ou F, se for para falso, false. Certo? Por exemplo, quando eu digo assim, pick up trash from nature place, né? Apanhar, né, lixo de locais naturais que não é para se jogar lixo e a pessoa vai lá fazer esse trabalho voluntário de colocar, né? Gente, desculpa. Você já ouviu falar sobre essas atividades ou você já praticou essas atividades? Se sim, coloca um Tzinho. Se não, se você nunca ouviu falar ou se você nunca praticou, coloca um F. E na terceira questão, onde finalmente eu queria chegar sobre os verbos irregulares. Diz assim: Write the past form of these verbs, certo? E vocês vão colocar R para regular ou I para irregular, tá bom? Ou seja, vocês vão colocar todos esses verbozinhos que estão aqui, ó, nessa primeira colunazinha aqui, tá? Na forma do passado particípio. E vocês vão separar, né, entre R para regular e I se for irregular. Aí eu vou dar aqui, dizer para vocês que vocês têm no próprio livrinho de vocês
todos os verbos com todas as conjugações. Olha só. Os verbos irregulares. Tá vendo? Na primeira coluna nós temos 3 colunas, certo? Sendo que na primeira coluna vocês vão ter a forma base do verbo. Na segunda coluna vocês vão ter o simple past. E na terceira coluna vocês vão ter o past participle, que é o passado participe. Aí vocês podem procurar no próprio livro de vocês. Ou se vocês preferirem, vocês podem aí estar pegando, né, com a ajuda da internet. Também eles disponibilizam toda a tabela de verbos regulares e verbos irregulares. Tá bom? Então, a gente vai ficar assim de exercício para hoje. Tá? Página 45, página 46. Aí a gente pula lá para a página 52 e página 53. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer do mundo e vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula. Bye, bye!